E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Este é o canal Kleber Vitor Interdisciplinar. Quer conhecer mais a respeito de ecologia, de relações ecológicas, que é o tema de hoje? Já te inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe e comente. Relações ecológicas. Então veja, existe as chamadas relações ecológicas. Está aí na tabela representado o que nós chamamos de classificações das relações ecológicas e os tipos de relações ecológicas. Então veja, relações intraespecíficas harmônicas são relações que acontecem entre seres da mesma espécie e elas são positivas, sem prejuízo para ninguém. As relações desse tipo são, por exemplo, classificadas em sociedade e colônia. Relações intraespecíficas desarmônicas ou negativas são aquelas que acontecem entre seres de espécies diferentes e aonde há prejuízo para pelo menos um dos envolvidos no processo. Temos como exemplo a competição e o canibalismo. Agora veja, as relações interespecíficas, que são harmônicas, ou seja, que acontecem de modo positivo e entre seres de espécies diferentes, tem como exemplo o mutualismo, o comensalismo. Agora, as relações interespecíficas, desarmônicas, ou seja, negativas, entre seres de espécies diferentes, têm como exemplos o amensalismo ou antibiose, o parasitismo, a predação ou o predatismo e a competição interespecífica. Veja, as relações entre os seres vivos podem ser positivas e negativas. Primeiro, as relações positivas não causam prejuízos para nenhuma das espécies envolvidas, portanto, igual a harmônicas. Já as relações negativas provocam prejuízos para, no mínimo, uma das espécies envolvidas, por isso, igual a desarmônicas. 3. Tanto as relações positivas como as negativas ocorrem entre seres da mesma ou diferentes espécies. Ponto 4. Quando eu me refiro a intraespecíficas, igual à mesma espécie. Quando eu refiro a interespecíficas, espécies diferentes. Relações positivas entre seres da mesma espécie. Temos aí como exemplo a sociedade, que é uma associação de indivíduos da mesma espécie que vivem juntos de modo permanente, cooperando entre si. Ocorre em insetos, como por exemplo as formigas, as abelhas e os cupins. Observação: numa sociedade existe divisão de trabalho, é o que nós chamamos de castas sociais, representadas aqui pela rainha, pela operária e pelo zangão. Cada um desses tipos físicos corporais vai exercer funções específicas dentro da sociedade. Ok? Temos aí como exemplo a sociedade e as castas sociais, as operárias, os soldados, os zangões e a rainha. Nesses grupos de animais, nesses insetos, onde nós temos, por exemplo, as abelhas, as formigas e os cupins. Já a colônia é uma reunião física ou fusão de seres da mesma espécie, para assim juntos sobreviverem às adversidades ambientais. Têm que estar juntos para sobreviverem às adversidades ambientais. E essa união física, essa fusão é necessária. Sem essa fusão, isoladamente, eles não conseguem sobreviver. Ok? Temos aqui como exemplo os recifes coralíneos, animais que pertencem ao filo Quinidária, o antigo grupo dos selenterados. Aqui mais um representante dos selenterados, que é a chamada caravela portuguesa, que é também uma reunião de vários animais da mesma espécie, não apenas um único animal. E aqui nós temos as colônias bacterianas, no caso específico aqui os cocos, que são bactérias que têm o formato arredondado. Ok? Relações positivas entre seres de espécies diferentes. Temos como exemplo o comensalismo, onde há benefício apenas para uma das espécies envolvidas, sem que haja prejuízo para a outra. Alguns animais conseguem restos de comida de outros seres sem lhes dar qualquer outra coisa em troca, como acontece com esse peixe que está aqui
preso ao ventre do tubarão, ao corpo do tubarão, sem lhe causar prejuízo, sem se alimentar de nada do corpo dele, a não ser daquilo que cai da boca, de restos de alimento que caem da boca do tubarão, para o exemplo em questão, tubarão em rêmora. Ok? Seguindo, o mutualismo ele pode ser dividido em obrigatório e não obrigatório, mas que fique claro, no mutualismo, ambos envolvidos são beneficiados. Tá ok? Exemplo de mutualismo obrigatório, nós temos aí os líquens, aqui nessa representação. Existe uma união física entre eles, que vai permitir que juntos eles consigam sobreviver, isoladamente não. Outro exemplo específico está aqui o caranguejo, eremita e a concha morta de moluscos. Onde ele carrega aqui, por exemplo, além de se alojar na concha morta de molusco, ele carrega sobre essa concha anêmonas do mar, que vão servir como elemento de defesa para esse animal que tem um esqueleto super frágil. Quem tentar se aproximar, com certeza vai receber a descarga do veneno, da substância urticante, que provoca queimaduras. Em contrapartida, a anêmona do mar, que é o animal césseo, vai ganhar mobilidade. Porque para onde o caranguejo anda, para onde ele vai, ele leva junto a anêmona presa à concha de molusco que ele usa como moradia, como esconderijo, como elemento protetor. Aqui nós temos um mapa mental mostrando exatamente as relações ecológicas de uma maneira geral para que você faça uma revisão, ok? Relações ecológicas interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, podem ser harmônicas positivas ou desarmônicas negativas. Entre as harmônicas interespecíficas, que são aquelas que acontecem entre seres de espécies diferentes, temos a protocooperação e o mutualismo, onde ambos, está aqui o sinal de positivo, são beneficiados. No mutualismo, você tem a obrigatoriedade de uma união física. Na protocooperação, eles são seres vivos de espécies diferentes, mas que podem ter uma vida independente um do outro. No comensalismo, há um ponto positivo para as espécies envolvidas em questão e nenhum ponto negativo em relação às espécies envolvidas. Tá ok? Nas desarmônicas, temos como exemplo o predatismo e o parasitismo, além do amensalismo, que vamos detalhar à frente. Voltando, as relações ecológicas intraespecíficas, que são aquelas que acontecem entre seres da mesma espécie, são divididas também em harmônicas positivas ou desarmônicas negativas. Nas harmônicas, nós já vimos essas duas, a sociedade e a colônia. A diferença entre ambas, as relações ecológicas, é que na sociedade existe o sistema de castas sociais ou de divisão de trabalho, onde cada um dos seres tem uma forma corporal específica para desempenhar uma função específica. E na colônia existe uma união física entre os seres da mesma espécie para que juntos eles possam vencer as adversidades ambientais. Essa união física ela é obrigatória. Já as desarmônicas têm como exemplo a competição intraespecífica e o canibalismo. Ok? Vamos em frente. Protocooperação é uma relação ecológica, harmônica e interespecífica. Esse tipo de relação ocorre entre espécies diferentes e ambas obtêm benefícios. Apesar disso, as espécies também podem viver de acordo e de modo independente, sem prejuízo para nenhuma delas, pois essa relação não é obrigatória. Exemplo, nós temos aqui a relação do jacaré com o pássaro palito, que livra a boca de dentes podres, de parasitas, de restos de comida, de material em decomposição, e que tudo isso serve de alimento para o pássaro. E que todo animal ganha uma higienização completa da boca. O mesmo acontecendo com a proteção que o peixe-palhaço ganha em relação à anêmona do mar. Ok? Para ele vai ser um ambiente de proteção, de esconderijo contra agentes invasores, enquanto que para a anêmona do mar, esse tipo de relacionamento, onde o peixe tem essa proteção, ganha, não terá nenhum tipo de prejuízo acontecendo aqui. O mesmo acontece para a capivara e o pássaro, para o hipopótamo e as aves, para as aves
e o gado, tanto o búfalo quanto o gado bovino, em relação aqui às garças. Mutualismo é a relação harmônica interespecífica em que duas espécies se associam e se beneficiam dessa interação, que às vezes pode ser dependente ou não. Esse mutualismo entre alga e fungo permite que os líquens sobrevivam em ambientes em que nem a alga nem o fungo conseguiriam sobreviver sozinhos. Nós temos aqui dois exemplos, a micorriza e os líquens. É uma união física entre seres de espécies diferentes, onde separadamente eles não conseguiriam sobreviver. Cada um oferece ao outro benefícios. Ok? Simbiose, em biologia, é uma associação de dois seres vivos, duas plantas, ou uma planta e um animal, ou um animal e outro animal, na qual ambos os organismos recebem benefícios, mesmo em proporções desiguais. Por extensão, a simbiose significa a vida em comum. É uma associação entre dois seres vivos que levam uma vida juntos. Essa associação, inclusive, pode ser positiva e pode ser negativa. Ok? Inquilinismo. O inquilino obtém um abrigo, a moradia, a proteção, ou ainda suporte no corpo da espécie hospedeira. O inquilinismo também pode ser definido como um caso específico de comensalismo. Um usa o corpo do outro como moradia. No caso das plantas, é chamado de epifitismo. Nesta relação, a planta usa uma outra planta como suporte. Exemplo aqui, as bromélias, que tem como exemplo principal as orquídeas, que usam o tronco de uma outra árvore como suporte. No caso aqui do pepino do mar e o peixe-agulha ou Fieraster, ele usa o corpo do pepino do mar, o peixe-agulha, como um elemento de abrigo, de proteção, para que ele escape da morte em relação aos predadores que os atacam. Ok? Observe. Partimos agora para as chamadas relações negativas, tanto da mesma espécie como entre espécies diferentes. Predatismo, parasitismo, competição intraespecífica, sinfilia ou esclavagismo, amensalismo ou antibiose, competição interespecífica, herbivoria e o canibalismo. Na sinfilia ou esclavagismo, que tem como exemplo as formigas que cuidam e protegem os pulgões para obter o açúcar deles. Pulgão é um inseto que se alimenta da seiva elaborada das plantas. E aí veja o que acontece. Consiste numa relação onde o esclavagista sempre cuida e protege dos seres que foram por ele escravizados. E nesse exemplo, embora exista protocooperação, a relação é considerada desarmônica devido à dependência que os pulgões passam a ter das formigas. Nessa protocooperação, um sócio não depende do outro para sobreviver. Mas, nesse caso, se as formigas abandonassem os pulgões, eles não conseguiriam se defender das joaninhas, que é um inseto que é predador do pulgão. Seriam todos eles devorados e a espécie deles, a espécie dos pulgões, seria completamente extinta. No predatismo, existem alguns aspectos que são extremamente importantes, como, por exemplo, eles são os responsáveis pelo equilíbrio do ambiente, pois eles controlam o tamanho das populações. É também através do predatismo que, se fossem eliminados os predadores, poderiam provocar um total desequilíbrio ecológico. E observamos também, a respeito do predatismo, que, quando um animal mata e devora outro animal, dizemos que há uma relação de predatismo. Então, nós temos como exemplo aqui os grandes predadores, o urso polar, o leão africano, o tubarão, o gavião, o tigre, o leão e a zebra na savana africana. E temos também as plantas insetívoras. O que é isso, Kleber? Plantas que matam animais para se alimentar. Digerir o corpo de animais para se alimentar, sim. Pequenos insetos, pequenos anfíbios, pequenos répteis, pequenos mamíferos, para se alimentar deles. Plantas realizando isso? Sim. Um tipo também de predatismo. Ok? Herbivoria. Relação ecológica em que partes de uma planta viva servem de alimento para um animal.
e, desse modo, uma relação desarmônica, porque a planta é prejudicada enquanto o animal é beneficiado, como acontece, por exemplo, com o panda gigante, como acontece com as girafas, com as lagartas, estágio larval das mariposas ou borboletas, e o koala australiano. Veja, já o amensalismo, que acontece entre seres de espécies diferentes, é desarmônica e é chamada de uma interação negativa, porque uma das espécies sofre algum tipo de prejuízo. Nessa relação, a presença de uma espécie no ambiente impede o crescimento de outra espécie naquele local, ou a sua reprodução. Geralmente isso acontece por meio de uma secreção de substâncias pela espécie inibidora, que afetarão outra espécie, denominada de amensal. Veja, o fenômeno da maré vermelha está representado aqui, nos mares, nos oceanos, aqui também. É um caso clássico de amensalismo, onde as algas do reino protista, Noctiluca, um dos exemplos de alga que realiza esse fenômeno, a Gonialax, gênero que também representa um tipo de alga protista que realiza esse fenômeno chamado maré vermelha, quando multiplicam-se em excesso e quando morrem por falta de ambiente, de espaço para que todas ocupem a mesma área, acontece uma morte em massa, e com essa morte em massa, a liberação de uma substância que tem exatamente essa cor, avermelhada, azul, dourada, esverdeada na água, mudando a coloração da água. Inclusive, isso pode ser visível, esse fenômeno, à noite. Ok? Fenômeno também conhecido como bioluminescência, produção de tanto dessa cor avermelhada, que é um fenômeno visto de dia, como também pode ser visto também à noite, fenômeno da bioluminescência, substâncias tóxicas, aonde qualquer animal que tiver contato com elas, inclusive o homem, pode inclusive ter sérias complicações e intoxicações e até mesmo o envenenamento, dependendo do grau, da quantidade de substância com que ele teve contato. Isso vale para todos os animais e as algas envolvidas nesse ambiente, nesse período em que há a maré vermelha, e assim que o homem que tenha também o contato com essas substâncias produzidas nesse local. Temos aqui também como exemplo a produção do principal antibiótico, inclusive a palavra antibiose e antibiótico vem do amensalismo, que é a produção de secreções de substâncias que impedem a vida, o desenvolvimento, a reprodução de um outro ser vivo no mesmo local, no mesmo ambiente. Como acontece com o fungo Penicillium em relação às bactérias. Eles produzem uma secreção, uma substância química que tem essa possibilidade, tem este mecanismo de produzir uma substância que mate ou que iniba a presença de outros seres vivos nesse local. Ok? No parasitismo, nós temos que é um organismo, o parasita, que se instala no corpo de outro para extrair alimento e provocar doenças. O parasita é um ser vivo que depende de outros para sobreviver porque ele não tem metabolismo próprio. O que se instala no corpo do outro é o parasita. O que recebe o parasita é o hospedeiro. Temos duas situações de parasitas, ou de parasitismo. Aquele que se desenvolve dentro do corpo, parasita interno ou endoparasita, ou aquele que cresce e se desenvolve fora do corpo, chamado de parasita externo, de ectoparasita. Temos dois tipos de hospedeiro, o hospedeiro intermediário e o definitivo. O que abriga, alberga a fase jovem ou assexuada do parasita, hospedeiro intermediário. Aquele que guarda, abriga, alberga o adulto, o parasita adulto, ou a sua fase sexuada, é chamado de hospedeiro definitivo. Temos aqui vários exemplos, tanto de ecto quanto de endoparasitas. Então veja, sanguessuga, Tenasolium, carrapato-estrela, piolho, pulga, ascaris lombricoides, o fungo, chamado de fungo zumbi, que parasita formigas, se usa o corpo delas nesse aspecto de zumbi para trabalhar para elas, para o fungo. E aqui nós vemos os ovos de vespas contaminando o corpo de uma lagarta. Tudo isso que nós estamos falando aqui é parasitismo. Observamos também
Um mosquito que transmite várias doenças. Então, aqui nós temos o Aedes aegypti, que transmite febre amarela, dengue, zika, chikungunya. Ok? Doença viral, mas transmitida por quem? Por um mosquito. Tá? Giardia lamblia. Vemos aqui 2 vegetais, tá? Que também são parasitas de vegetais. Ok? Vemos aqui um verme parasita, um nematelminto, que atinge a estrutura do globo ocular. E vemos aqui o agente causador da SARS-CoV-2, né? O principal agente causador deste momento em que nós estamos vivendo agora de distanciamento social. Na competição, também uma relação negativa, existe uma disputa entre seres vivos por alimento ou outros recursos ambientais. Ele ocorre entre seres da mesma espécie, como a gente vê aqui nos antílopes, ou entre seres de espécies diferentes, como nós estamos vendo aqui. O elefante, os antílopes, o cervo, a zebra, competindo também no ambiente, sendo aqui de espécies diferentes. Já o canibalismo, assim como o mutualismo e a predação e o parasitismo, é uma relação ecológica, ou seja, uma interação entre organismos vivos, e nessa relação ecológica o indivíduo mata e alimenta-se de outro da mesma espécie que a dele, como acontece com o louva-a-Deus, com o grilo, com o gafanhoto e com a aranha viúva negra. Ok? No caso específico do louva-a-Deus, as fêmeas escolhem o melhor macho da população, têm relações sexuais com ele, fazem a cópula com ele e durante a relação elas decepam-lhe a cabeça e em seguida fazem uma refeição completa com todo o corpo do macho, não deixando esse macho para outras fêmeas disputarem. O mesmo acontece com os grilos e gafanhotos que veem um animal com um corpo defeituoso ou velho que não vai ter como sobreviver mais no bando e eles dão conta de comer e devorar o corpo dele. Um fenômeno parecido acontece com a aranha viúva negra, em que mata o seu macho após a cópula, num princípio parecido com o do louva-a-Deus, só que assim que termina as relações sexuais, a aranha viúva negra injeta o veneno no corpo do macho e o mata instantaneamente para depois devorá-lo. Canibalismo. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, deixa o seu like. Castiga o dedo no like aí, que é muito importante para nós. Para que o vídeo chegue no momento correto, para que você tenha acesso a informações de qualidade aqui no canal. Ok? Este é o canal Kleber Vitor Interdisciplinar. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu comentário, que é extremamente importante, como sempre vocês fazem. E vamos na campanha rumo aos 1000 inscritos aqui no canal. Muita coisa boa acontecendo no canal, muitas novidades, entrevistas, lives, momentos aqui importantes de preparação para o Enem. Muita coisa boa, pessoal, vem por aí, ok? Até o próximo vídeo. Tchau. Gratidão.